Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa e recebemos hoje aqui em nosso estúdio o Flávio Brown Fiorda, ele que apresenta a Sociedade Brasileira de Terapia de Regressão a Vidas Passadas. Eu quero me perdoar com os nossos telespectadores, estou um pouco afônico hoje, não é privilégio meu, muita gente está assim. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, obrigado pelo convite. Prazer tê-lo aqui conosco. Se eu passar rapidamente o currículo do Flávio, ele é médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, em 97, começou os estudos em psiquiatria na Clínica Cristália, em Itapira, no interior do estado de São Paulo, fez especialização em TVP, Terapia de Vidas Passadas, na Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas. Posteriormente, ele graduou-se no curso de data e depois como supervisor e orientador desta sociedade, tornando-se diretor de curso de formação de terapeutas e hoje ocupa o cargo de presidente da sociedade. Coordenador também do curso de formação de terapeutas da sociedade aqui na cidade de Santos. Ele é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, presidente da Associação Médico Espírita de Santos, coordenador do Departamento de Comunicação da Associação Médico Espírita do Brasil e também atua como médico psiquiatra no Hospital Municipal de São Vicente. E ele é também coautor do livro Saúde Integral, uma interação entre ciência e espiritualidade. Esse é um breve relato aí da carreira profissional do Flávio, que veio falar conosco sobre terapia de regressão a vidas passadas, a TVP, que na verdade muitas pessoas encaram pelo aspecto religioso, então não tem absolutamente nada com religião, tem tudo a ver com terapia mesmo, né, Flávio? Isso, exatamente. É uma abordagem psicoterapêutica, onde nós não vamos impor nenhuma filosofia religiosa, porque nós recebemos a todos, né? Até ateus. Até ateus, né? Ateus, graças a Deus. Aqueles que são mais convictos, né, da eficácia, da eficiência, da veracidade, de você poder, não é, de uma forma de introspecção, visitar vidas passadas, eles têm mais facilidade ou aqueles que são descrentes acabam tendo o mesmo resultado, Flávio? Olha, Pedro, na nossa experiência, né, a gente vê que funciona do mesmo jeito. Pela teoria da reencarnação, não é um privilégio só de quem acredita, a gente acha que é uma lei natural. Sendo uma lei natural, o inconsciente, essa memória, dessa bagagem toda que a gente traz, ela vai aflorar sempre que for necessária, independentemente da pessoa ser reencarnacionista ou não. Entendi. Aí quando você fala sempre que for necessária, porque tem ocasiões em que as sessões elas não resultam em uma visita a vidas anteriores? Exato, né? Primeiro nós fazemos uma consulta médica tradicional na área da psiquiatria, né? Sim. Que é onde eu atuo, onde eu vou ouvir a queixa do paciente. Seja um medo, uma depressão, uma fobia, um problema de humor, de temperamento, de relacionamento, temas até uma variados. dependência, né? Pessoas que tratam dependência química, dependência álcool, por drogas, né? Exatamente, né? E cada pessoa chega no momento da sua vida. Então, se eu perceber que não é o melhor momento, que não tem maturidade para passar pelo processo, por exemplo, a pessoa está no momento de luto, perdeu alguém da família, então é o momento de fazer uma terapia da vida presente, não investigar nada de outras encarnações. Entendi. Então tem casos e casos, quando a gente indica e quando a gente não indica. Ele acaba sendo, Flávio, uma terapia mais rápida, não é? E que oferece esses recursos, esses objetivos num período menor de tempo por conta de ir direto ao ponto, porque de repente você busca lá atrás exatamente o porquê que você está vivendo isso hoje em dia. Exato, né? O inconsciente seria a memória do nosso próprio espírito. Sim. Então, quando a gente usa a técnica para provocar que essas lembranças emerjam de um suposto passado, o inconsciente vai direto naquele X que tem a ver com o tema a ser trabalhado. Então, normalmente, nós fazemos sessões quinzenais e, em média, a terapia dura 6, 7 meses. 6, 7 meses a média geral. Curto, né? É uma terapia mais breve do que as tradicionais. Do que as tradicionais, né? Existem vários relatos, né, que, como o Flávio mencionou, praticamente comprovam, né, essa teoria da reencarnação. Como o Flávio bem colocou, não é isso que a gente quer defender, mas são relatos curiosos. Eu queria que ele passasse alguns para a gente, né? Eu fiquei sabendo de um, para a gente abrir essa nossa exposição de alguns fatos. Eu fiquei sabendo de um garoto chamado Cole, né, que aos 3 anos de idade ele comentava muito com os pais que ele teria sido piloto da Segunda Guerra Mundial e abatido em combate, né? Sim. E ele dizia nome, falava nome de parceiros de pilotagem e tal, e depois foi apurado que tudo isso era verdadeiro, né? Exato. Esse é um exemplo muito bacana, né? Porque uma criança que teria uma lembrança espontânea de uma outra encarnação, sim,
e deu dados onde você poderia conferir nome, sobrenome, uma documentação, uma residência. Local onde foi abatido o avião, impressionante, exatamente, né? Quem é mais cético, mais materialista, poderia defender a memória genética, né, que passaria de geração a geração. Mas ele tinha algum tipo de parentesco? Nenhum dos seus antepassados tinha esse pretexto, exatamente. Então, uma evidência... Não tinha parentesco nenhum com aquele piloto que ele dizia ter sido. Então, é uma evidência que pode ser algo que dá para comprovar. E uma outra coisa curiosa, estou colocando as fotos no ar, é a semelhança física, né? É. E aí a gente pressupõe que um espírito reencarnado tenha aparência... As características orgânicas, elas vão se alterar de vida após vida. Sim. Né? Agora, o que até a gente... por influência dos pais, né? Lógico. Da encarnação atual. Então, nós podemos, em vidas anteriores, ter sido homens, mulheres, brancos, negros, altos, baixos, gordos, sim, magros, né? Mas a essência espiritual armazena a mesma informação. O que a gente vê, por exemplo, pessoas que sofreram traumas físicos em outras encarnações, hoje pode ter uma tendência a determinada doença orgânica. Naquela mesma região. Naquela mesma região onde ele foi atingido. Tem um caso de um outro garoto também que me parece que também em algum evento da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, nos Estados Unidos, perdeu a perna, não é? Esse caso é de um garoto que tinha uma lembrança espontânea também de uma outra vida. Sim. Ele tinha sido o avô dele, pai da mãe. Sim. E ele, criança, relata detalhes íntimos que nunca chegou a ele. E ele foi assassinado por um bandido, ele era policial. Foi atingido na válvula aórtica do nosso coração aqui. E hoje ele tem uma arritmia na mesma válvula por conta desse defeito valvular. Que coisa curiosa. Então tem a lembrança espontânea mais a coincidência da patologia cardíaca. Não é o mesmo caso que nós estamos falando, estou mencionando um outro caso que foi acho que foi um avião também, me parece, foi abatido no Japão, e o piloto teria perdido a perna e a criança teria também cicatriz, alguma exatamente, coisa parecida. as marcas de nascença, né? Marca de nascença que seria oriunda, né? Exato. Desse trauma de uma vida passada. Até quantos anos em média vocês consideram ou vocês já observaram que a criança pode ter essa memória de vida anterior? Olha, Pedro, na vivência nossa, até 6, 7, 8 anos de idade, haveria possibilidade de se completar o processo reencarnatório. Sim. Então, até essa idade, poderia haver uma hipótese da criança ter uma lembrança espontânea. Passando dessa idade, é muito mais raro. Eu já ouvi também, Flávio, e aí eu sei que o telespectador que já ouviu falar em terapia de regressão a vidas passadas, já ouviu falar e teve relatos parecidos de pessoas que ficam em posição fetal, que ficam agressivas, tem esse tipo de comportamento quando elas estão durante a sessão? A sessão? Existem duas técnicas para a regressão propriamente dita, né? Nós temos um curso de formação que é somente para médicos e psicólogos. Sim. E nós temos uma técnica com hipnose e sem hipnose. Da SBTVP, que eu faço parte, é uma técnica sem hipnose. Sem hipnose. Então, a pessoa está lúcida, ela está acordada, consciente o tempo todo. Como é que é o processo, Flávio? É uma indução verbal, onde a gente vai dizer o que ela precisa trazer à tona, de acordo com as consultas prévias que nós fazemos antes. Então, primeiro é uma consulta médica normal, uma entrevista mais completa, alguns testes, uma anamnese, como a gente chama, para extrair dados importantes para a gente investigar. Né? Então, a pessoa fica sentada numa poltrona, aquela que declina, né? É posto uma venda para não abrir os olhos, uma coisa simples, e de acordo com a técnica, a gente vai direto no X da questão. Né? Então, como eu estava falando, quando a pessoa, durante a regressão, ela está tendo acesso a essas informações, às vezes a pessoa chora, ela fica emocionada, ela relata como se fosse um filminho passando na sua mente. Tem paciente que muda de posição, mas sempre consciente, sempre lúcida e orientada. Pois não. Para ela lembrar de tudo ao final da sessão. Entendi. Que é importante. E ela vai saber o que ela foi, o que ela fez, o que ela passou, sem termos a pretensão de correlacionar com ninguém da vida presente. O mais importante é saber do meu passado, da minha história. A gente vai saber até o momento do desencarne, da morte física, da outra encarnação, para sabermos quais as impressões que ficou do seu lado psicológico e que predeterminam comportamentos da vida presente. Da vida atual. Olha, é um mito, é quase que folclórico isso, né? Mas é uma pergunta recorrente e eu fico como jornalista obrigado
a fazer, né? Algumas pessoas dizem que tem casos de pessoas que não voltam mais, que Pois acabam é. ficando presas a uma outra vida passada. Isso é boato. Né? Imagino que sim, né? Se houvesse algum caso de pessoas que de alguma pessoa que tivesse ficado presa a uma vida passada, seguramente, né, seria notícia aí em várias emissões de TV, rádio, jornal, revista, enfim, né? Viria à tona. Viria à tona. Exatamente. Mas se fala muito até nisso, quando a gente aborda o assunto de terapia e regressão claro. a vidas passadas. Mas eu quero deixar claro, né, que você deve procurar um bom profissional da área, bem formado, de preferência na área da psiquiatria e da psicologia. Tem cursos aí de regressão que você ensina qualquer pessoa fora da área do psiquismo a aplicar regressão em outros. E aí pode gerar um processo de um desequilíbrio emocional. Atual, né? Desequilíbrio emocional. A pessoa fica traumatizada por alguma coisa que ela tenha, né? Porque não é um profissional que estudou para isso, que se formou para isso. Não é? Eu não sou cirurgião, então eu não vou abrir o abdômen de ninguém. Claro, eu vou fazer o que eu eu me preparei para e eu estudei, né? Enfim. Quais são os principais problemas, as principais situações em que você observa bons frutos, observa benefícios mais eficientes na terapia? Muito comum, Pedro, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, medos que a pessoa não sabe dizer por que ela tem, seja de altura, lugar fechado, lugar aberto, problemas íntimos de relacionamento, parte afetiva, parte sexual, da parte do seu temperamento, às vezes são pessoas explosivas que querem serem pessoas melhores, né? Então isso, depressão, muito comum. Isso é o que mais a gente tem atendido. Sem mencionar nomes, evidentemente, quais foram os casos mais interessantes, mais curiosos que o doutor já tratou? Olha, um caso que a gente sempre cita, né? É um caso de uma moça querendo emagrecer, com uma dificuldade para emagrecer, uma obesidade intensa e, obviamente, não tendo um padrão estético que a sociedade às vezes impõe, ela tinha mais dificuldade de se relacionar com os homens, de ter um parceiro, etc. Né? Numa vida passada, ela se viu morrendo de fome. Hoje, ela come compulsivamente para compensar aquele trauma mal resolvido. Olha só. Numa outra encarnação, ela se viu fazendo torturas em pessoas que morreram de fome na época da Segunda Guerra Mundial, com os judeus. Então, ela se culpava porque ela tinha feito mal para os outros e se culpava comendo. Né? E numa outra sessão dessa mesma paciente, um caso interessante que a gente cita sempre, ela se viu, numa vida anterior, no mundo de prostituição. E ela saiu assim, né? A gente começou a conversar sobre a história que emergiu à tona. Hoje é uma moça direita, professora, etc. Né? Ela falou, Flávio, eu acho que se eu tivesse um corpo físico mais no padrão que a sociedade espera, não fosse tão obesa ou mais bela, ou isso ou aquilo outro, eu acho que estaria abusando da sexualidade mais uma vez. Então ela entendeu que, no caso dela, a obesidade poderia, em termos, até ser um freio moral para o seu comportamento. Olha, curioso isso. E ela admitiu que, na verdade, ela não queria arrumar um namorado, ela queria mais usar os homens. Então, quando ela entendeu... Ela compreendeu isso em si mesma. Em si mesma. O lance do amar e ser amada. Claro que com a sexualidade mais em equilíbrio, que é saudável, lógico, né? Ela entendeu que isso era o mais legal. E depois ela conseguiu arrumar um namorado e emagrecer devagarinho. Então, tem uma série de coisas que a pessoa cai a ficha quando passa a entender a necessidade da sua aprovação também. Você mencionou o caso dessa moça, e aí você mencionou 3 sessões que ela fez, cada uma visitando uma determinada situação de vida passada. Normalmente, a pessoa dificilmente volta para o mesmo ponto? Exato. A cada sessão é uma vivência diferente, uma vida diferente. Sim. Então, a gente vê um resumo de uma vida. Uma história que tem começo, meio e fim. Claro, a pessoa viveu durante 90 anos numa outra encarnação, ela não vai saber detalhes desses 90 anos numa única sessão que dura mais ou menos 50, 60 minutos. Claro. Então, o inconsciente vai trazendo à tona os pontos mais importantes que fizeram parte daquela existência, que estão gerando interferências negativas na existência presente. Estão reverberando na vida atual, certo? Tem uma ressonância negativa, entendeu? E aí, o doutor também, além de ter aí um trabalho muito eficiente, muito enfronhado nessa área de terapia de regressão a vidas passadas, também atua na área espiritual, né? Medicina espiritual, né? Exato. Eu sou presidente da Associação Médico Espírita de Santos, que é vinculada à Associação Médico Espírita do Brasil. E nós vamos realizar agora, no mês de agosto, na Unisanta, como fazemos todos os anos,
o 11º Simpósio de Saúde e Espiritismo, onde nós trazemos profissionais de outras áreas, não só da psiquiatria, e vamos abordar esse ano doenças cardiológicas e espiritualidade, doenças infecto-contagiosas, HIV e o comportamento e espiritualidade, a bioética espírita e as doenças como um processo de reequilíbrio para o comportamento humano. Qual é o período do simpósio? Então, vai ser na Unisanta, no dia 29 de agosto, é aberto ao público, as inscrições são feitas no local, Sim. a taxa é de R$30, Sim. E esperamos seus telespectadores. Sem dúvida. Obrigado, doutor Flávio, pela sua presença. E o nosso programa vai fazer um intervalo bem rapidinho, são só 2 minutinhos e nós voltamos. Não sai daí.